A forma como a gente interage com os computadores está passando por uma mudança radical. Nós estamos deixando para trás a era de simplesmente dar comandos, de dar ordens, para entrar num futuro onde a tecnologia não só obedece, mas colabora, se adapta a gente e até age em nosso nome. É exatamente essa virada de chave, essa nova relação que a gente vai explorar agora. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas essa é a promessa que está bem no centro da próxima grande fronteira da tecnologia. Uma fronteira onde nossos aparelhos podem sentir nosso estado mental e se transformar para nos ajudar. Para entender como a gente chegou até aqui, vamos começar do início. Mas, olha, para a gente ter uma ideia real do quão radical é esse futuro, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. A história da nossa relação com os computadores é, no fundo, uma busca constante para diminuir a distância entre o que a gente pensa e o que a máquina de fato faz. A evolução é impressionante. De um lado, a gente tinha o passado. Aquelas interfaces rígidas de texto, onde nós tínhamos que aprender a falar a língua da máquina. Do outro, a grande revolução, o design centrado no ser humano, ou HCD, que virou essa lógica de cabeça para baixo e colocou o foco total nas nossas necessidades. E a sacada aqui é a seguinte: o HCD colocou o ser humano no centro de tudo. Foi isso que nos deu tecnologias mais intuitivas, mais eficazes, porque pela primeira vez os sistemas foram projetados com empatia, nascendo daquilo que as pessoas realmente desejam e precisam. E essa abordagem toda se apoia em duas grandes ideias. A primeira é a engenharia cognitiva, que basicamente tenta mapear como a nossa mente funciona para a tecnologia se encaixar nela. A segunda é a engenharia semiótica, que enxerga cada software como uma conversa, sabe? Uma mensagem que quem desenhou o programa envia para nos guiar. Mas agora, a gente está dando o próximo grande salto. Estamos saindo da tela plana e levando a computação para o nosso espaço físico, para a terceira dimensão. Pensem nessa transição como uma verdadeira jornada. A gente está abandonando aquele modelo antigo do desktop, ou paradigma WIMP, e mergulhando de cabeça no futuro imersivo da realidade estendida, a famosa XR. E a diferença é gritante. O modelo antigo era 2D, preso numa tela, controlado por mouse e teclado. Já o futuro da XR é tridimensional, é espacial. Nele, a gente interage de um jeito natural, usando gestos, a voz, até o nosso olhar. Basicamente, o nosso próprio ambiente vira a interface. E para construir essa nova realidade, existe um verdadeiro arsenal de tecnologias. São interfaces que entendem nossos gestos, óculos inteligentes que misturam o digital com o real e o rastreamento ocular que transformam o nosso olhar num cursor super rápido e intuitivo. Então, se a XR muda onde a gente interage, a inteligência artificial generativa está mudando como a gente interage. É ela que está abrindo as portas para a era do Agentverse, o universo onde a IA se torna nossa parceira autônoma. Pois é, a IA não é mais só aquela ferramenta que responde o que a gente pergunta. Ela está ficando contextual, aprendendo nossas rotinas e entendendo nossas intenções mesmo quando a gente não fala. E o mais importante, se antecipando às nossas necessidades. E aí é que a gente chega no conceito de Agentverse. Não pensem mais em ferramentas, pensem numa equipe. Um ecossistema de assistentes de IA que são autônomos. A gente dá a eles a missão, o objetivo geral, e eles mesmos descobrem a melhor forma de chegar lá. E olha, o cenário que se desenha para o futuro é fascinante. Em vez de a gente ficar dando ordens diretas, nosso papel muda para ser o de um supervisor. A gente define a intenção e uma rede de agentes, de assistentes digitais até robôs físicos e carros autônomos se comunicam e colaboram para realizar a tarefa. Isso nos leva, então, para o estágio seguinte, que é talvez o mais íntimo de toda essa simbiose. Interfaces que não só entendem o que a gente faz, mas como a gente se sente, se adaptando ao nosso estado mental em tempo real. A ideia é um sistema que funciona em um ciclo fechado de biofeedback. Ele lê nossos sinais biológicos, como atividade cerebral e frequência cardíaca, para medir nossa carga cognitiva. E com essa informação em mãos, ele se modifica para nos ajudar. Tá, mas como isso funciona na prática? Primeiro, os sensores captam nossos dados fisiológicos. Segundo, o sistema avalia se estamos, por exemplo, com sobrecarga mental. Terceiro, um agente de IA entra em ação e adapta a interface na hora, talvez simplificando o que aparece na tela ou pausando notificações. E o resultado? Uma melhora direta no nosso desempenho e bem-estar. E os resultados, olha, são bem concretos. Uma interface que se adapta ao nosso estado pode reduzir o estresse mental em 18%. Isso, na prática, é projetar tecnologia pensando de verdade no bem-estar das pessoas.
Mas não é só sobre conforto, não. A precisão na hora de executar uma tarefa dá um salto de 81,5% numa interface normal para quase 98% numa adaptativa. Isso mostra o poder dessa tecnologia para melhorar nossa eficácia. E no fim do dia, isso se traduz num aumento direto de 14% na produtividade. A interface nos ajuda a focar no que é mais importante, exatamente no momento em que a gente mais precisa. Ok, mas vamos lá. Nada disso. A XR imersiva, o Agentverse funcionando em tempo real, as interfaces adaptativas, nada disso é possível sem uma revolução na infraestrutura de rede. E é aqui que entra o 6G. A metáfora aqui é perfeita. O 6G vai ser o sistema nervoso central desse novo mundo. É ele que vai conectar todos os sensores, os agentes de IA e os dispositivos com uma latência quase zero, permitindo que todo esse ecossistema complexo funcione como se fosse um único organismo. Com 6G, a gente está falando de hologramas perfeitamente integrados à realidade, de gêmeos digitais para fazer simulações, de uma sinergia total entre a computação no nosso aparelho e na nuvem. Ele abre caminho até mesmo para as futuras interfaces cérebro-computador. E, para fechar, tem uma citação que resume essa transformação toda de um jeito perfeito. O papel de quem projeta interfaces está mudando de uma forma fundamental. Não se trata mais de desenhar telas, mas de orquestrar um balé contínuo e adaptativo entre cérebros humanos, sensores fisiológicos e agentes artificiais. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final para a gente pensar. Nessa jornada de ferramentas para extensões de nós mesmos, onde a tecnologia se funde com nosso corpo e mente, o que a gente está realmente construindo? Um futuro de controle ou o início de uma verdadeira simbiose?